Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. É com muita satisfação e alegria que eu tenho o privilégio de poder estar servindo a Deus e nesta feita pela primeira vez aqui na Assembleia de Deus de Vila Iara, no Ministério do Belém, aqui em Osasco, rever o pastor Isaías, o qual eu tive a honra de cultuar com ele quando ele pastoreava no Rochdale 1, num congresso, uma festa de missões há 4 anos ou há 5 anos atrás. Deus abençoe ao pastor Isaías, muito obrigado, viu, pela oportunidade de poder estar com o Senhor, aos obreiros desta casa, os senhores, varões, ao querido diácono, advogado, Deus abençoe, ele solta e ninguém prende, ele prende e ninguém solta, e a você, aos obreiros, ao meu amigo que está cuidando de mim, pastor Ribeiro, presbítero Eliezer, pastor Gesenias, esses amigos que Deus nos apresentou para a glória do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, por favor, abram nas suas Bíblias, no texto escolhido como tema desta festa ou desta campanha, que encontra-se tanto em Lucas 18 como em Marcos, mas como foi lido em Marcos 10, vá para Marcos 10, por favor. Enquanto você está abrindo a Bíblia em Marcos 10, e permitam fazer uma singela apresentação, Deus permitiu que eu pudesse escrever e anotar algumas coisas que Ele tem compartilhado conosco. Daí surgiu o meu primeiro livro em 2001, é o livro chamado Doulos, do grego servo. É um livro que trata de nos ensinar, que trata de nos formatar ao modelo bíblico de ser um servo de Deus, o serviço cristão, que é a marca indelével da igreja, a marca do serviço, a marca do ministério. E esta marca tem se apagado da mentalidade de algumas pessoas que pensam que a igreja é entretenimento, que a igreja é status, que a igreja é meio de vida, mas igreja é ministério, serviço, e só consegue servir quem se sujeita, só consegue se sujeitar quem compreende, para viver as glórias do servo e entender o segredo de ser honrado. João 12 e 26, Jesus disse assim: aquele que me serve, me seguirá, e aonde eu estiver, meu servo estará, e se ele me servir, o meu Pai o honrará. A honra de Deus não é para quem quer, a honra de Deus é para quem serve. A proteção que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos. Não pega em servo, não atinge a servo, não contamina em quem serve. Então existem alguns segredos, irmãos, que o Senhor nos revelou, e se você gosta de ler, eu tenho 12 livros para lhe dar, se você comprar um. Todos os anos eu lanço um livro PDF digital e abençoo as pessoas que me seguem pelo Brasil, e nas redes sociais, no meu Instagram, tem um link que você clica e vai para a página digital Compartilhar Fé. Lá você vai baixar 2 livros, o livro Noé, Construindo Sonhos, e o livro Adoração, uma análise introdutória. É só nos seguir,
baixar no seu iPad, iPhone, no seu tablet, e você vai ter 2 livros. E se você puder adquirir este, é R$ 29,99. Você vai estar sendo muito bem instruído, abençoado e será um abençoador. Amém? Isso aqui é do pastor Isaías. Eu só tenho ali mais 6 livros. Se você puder, minha família que está assistindo agora e os irmãos em Pernambuco e em todo o Brasil ficarão muito felizes. Olhe para o versículo de número 47 e para o versículo de número 50, ou melhor, para o versículo de número 51. Você vai olhar para o versículo de número 47 e o versículo de número 51. O texto nos diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo 51 está escrito: e Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E você diz: amém. Tome o seu assento, adorando a Deus, por favor. Obrigado, querido. Por favor. Oh, glória a Jesus. Agora, varão, Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, obreiros de Deus, inflamados pelo Senhor, eu acredito na iluminação do Santo Espírito para tratar a sua igreja de maneira específica e pontual, porque aquele que prescruta, penetra e passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, é quem conhece a igreja por dentro e por fora, por cima e por baixo, é quem entende as necessidades visíveis e invisíveis, e para cada local o Espírito, ele compartilha aquilo que é útil, porque até na doação dos dons, os dons são doados para aquele que for útil, ou para aquilo que for útil na medida do Espírito. Então, dentro desta medida do Espírito, para aquilo que é útil, o Espírito, sabendo da necessidade local desta igreja, ele traz então tema para ser trabalhado nas quartas-feiras, e o tema é este: o que queres que eu te faça? Quando nós olhamos para a história em apreço, nós sabemos que Jesus está vindo na sua última subida, passando por Jericó, para as últimas festividades, passando pelo Pessá, a Páscoa do Senhor, e logo após a Páscoa, ele vai ser entregue para morrer por nós. Então, nós podemos compreender com clareza que Lucas, o analisador que cronologicamente expõe os fatos, é a última subida, é a última passada por Jericó, é a última vez que ele está passando, e durante os seus 3 anos de ministério, obedecendo a lei que estava em Deuteronômio 16:16, que diz: nenhum homem apareça perante mim de mãos vazias, porque todos os anos, 3 vezes ao ano, subirão a mim e me ofertarão nas festas do Pessá, Shavó e Sucote,
na Páscoa, na festa dos tabernáculos e das semanas. Então Jesus, como cumpridor da lei, pelo menos três vezes, ele subia a Jerusalém. E o glorioso é que antes de Jesus começar a subir, após iniciar o seu ministério, e esse ministério que não começa em Jerusalém, ele começa em Nazaré e depois começa em Cafarnaum. Jesus está vivendo o momento em que o seu ministério está sendo comentado em toda a Judeia e em toda a Galileia, porque por onde Jesus passava, havia um rastro da glória e da presença de Deus. Ele chegava na praia de Cafarnaum, a história era, quando ele chega, barco vazio fica cheio, quem não tem peixe recebe peixe. As histórias na cidade ele cura cego e aleijado, ele abre a boca do mudo e aleijado, quando ele chega, começa a pular. As notícias que vão se espalhando pelo boca a boca das pessoas eram muito fortes, porque aonde chegavam, se chegasse na peixaria, na fila do peixe, tinha alguém dizendo: eu vi quando ele se levantou e o vento se calou. Chegava na padaria e eu vi alguém dizendo: ele levantou 2 pães, ele pegou 5 pães e partiu para a multidão. De sorte que nos lugares, nas esquinas, dentro da sinagoga, quem gostava e quem não gostava comentava: Jesus fez, Jesus faz e está fazendo e vai fazer. Jesus estava vivendo, e as notícias, pastor, elas só iam acumulando-se, porque vinha gente de outras cidades atravessando atrás desse Jesus. Agora imagina, Jesus sobe, Jesus desce, e por onde ele passa, ele acalma o vento, ele acalma o mar, ele cura cego, repreende demônio. E a notícia, pastor, ela vai primeiro do que a gente, ela começa a viajar. Já parou para notar que no capítulo 9, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, quando Jesus vai escolher para ser seu discípulo, ele entra na coletoria de Cafarnaum, olha para um rapaz chamado Mateus, ele diz assim: largue tudo e me deixe. Esse Mateus era um cobrador de impostos, este Mateus era um publicano. Você sabia que lá em Jericó havia um outro chamado o chefe, 2 cobradores de impostos, e Jericó era uma região aonde as palmeiras, aonde as plantas, aonde o seu solo tinha muita plantação de figueira brava, que era plantada na beira do caminho por causa de um projeto arquitetônico, e também elas eram usadas para serem feitas como viga das casas. As madeiras eram muito usadas. Isto implica em dizer que a região era uma região próspera e estava na rota comercial da subida e da descida. Então todo mundo que ia para Jerusalém tinha que passar por Jericó. Aí vinha de Cafarnaum da Galileia, quando vinha no meio de Samaria, porque nas rotas para ir de um lugar para o outro, 150 pela via mar e 140 cruzando o Rio Jordão e 120 pelo meio. Por onde eles vinham, eles passavam e ouviam: Jesus curou aqui também, Jesus curou ali também, Jesus passou por aqui também. E os escribas e fariseus que não gostavam de Jesus ficavam revoltados, mas não tem jeito, porque não adianta ter raiva de quem Deus gosta, não adianta ter raiva
expectativa de quem Deus ama. Não adianta não aceitar quem Jeová já aceitou. Não adianta querer apagar quem Deus acendeu. Não adianta querer prender quem Jesus quer fazer voar. Não adianta, porque o tiro sai pela culatra. Toda vez que os escribas e fariseus se reuniam para tentar entender Jesus, mas não se aceita Jesus entendendo Jesus, se aceita Jesus crendo em Jesus, porque no relacionamento com Deus não são as capacidades de decisões da cognoscibilidade humana. Como assim, pastor? No princípio epistemológico da sabedoria, o homem compreende e aprende as coisas através de quê? Primeiro, do empirismo. E o que é que o empirismo é? É a análise, é o experimento, é o toque, é a observação física, é o dissecamento, é o corte de um pressuposto anatômico. E a outra forma é pela lógica, Mas Jesus, pastor, eu vou entregar o mistério aqui, não dá para tentar se relacionar com ele pela lógica, porque ele não vem pela lógica, ele não vem pela lógica humana, ele vem pela soberania divina, ele não vem pelo raciocínio de baixo, ele vem pelo raciocínio de cima. A matemática dele não é exatas, e muito menos humanas. A matemática dele é celestes. Por quê, pastor? Porque ele pega 2 peixes e multiplica para 5.000, comer com 5 pães e ainda sobra 12 cestos cheios para quem quiser. Quem pode levantar a mão, abra a boca e dê uma glória a Deus. Você crê que Deus é Deus de rebuliço? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus então começa a mover a terra, os homens ficam revoltados, e eu escute o que eu disse antes disso, é que quem tenta se aproximar dele para entendê-lo, fica frustrado, porque ele conhece os corações, e é por isso que os ateus, cientistas, filósofos, eles tentam compreender Jesus. Mas Paulo já disse, o mistério que esteve oculto desde os séculos passados foi revelado agora. Irmão, se esse é um mistério que estava oculto, ninguém pode entender se não for revelado. E quem recebe a revelação não é de baixo para cima. Quem recebe a revelação é quem manda de cima para baixo. Então todas as pessoas pobres, que não entendiam, mas criam, chegava perto dele, ele aceitava paralítico, ele aceitava prostituta, ele aceitava ladrão, e todo mundo recebia, e os mestres queriam entender. Um dia ele conversou com Nicodemos e disse, Nicodemos, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque você quer saber o segredo que eu tenho, e por que é que eu faço tantos sinais? Nicodemos, só pode ver quem nascer, e só pode entrar quem vê, mas para ver tem que nascer, porque você não pode entrar onde você não vê. Então para tu ver tem que nascer de novo, e para tu entrar também tem que nascer. Nicodemos ficou assim, mas eu já sou velho, eu vou tornar a entrar no ventre da mãe? Jesus disse, Nicodemos, tu és mestre em Israel, eu estou falando das coisas de baixo, e tu não está entendendo. Como é que tu vai entender as coisas de cima? É por isso que na sequência do seu discurso, Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é que entenda primeiro, é que aceite primeiro, não é que compreenda primeiro, é que receba primeiro. Por quê, pastor? Porque com Deus é assim, primeiro você crê e obedece, e depois Ele lhe abençoa e lhe revela. Ninguém vai entender sem receber.
Quando tentam se aproximar, ele abre a boca para dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os escribas ficavam revoltados fazendo a conta. Como é que pode? Tu não tem nem 50 anos, Abraão viveu há mais de 4.000 anos. Como é que ele te viu? Aí ele complica: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Eita glória! Como é que a gente chega perto dele? Você veio de onde? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas ele é o filho do carpinteiro. Quem não comer a minha carne e não beber no meu sangue, não vai ter parte comigo. Mas quem comer da minha carne, porque minha carne é comida, meu sangue é bebida. Os teólogos da época ficavam com a mão na cabeça dizendo: ele é herege, ele é doido, a gente não entende esse homem. E todo mundo foi saindo. Ele olhou para os 12 e perguntou: e vocês? Vão crer ou vão entender? Vai crer ou vai ficar? Aí Pedro olha, não está entendendo, mas está recebendo. Não temos para quem ir. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida terra, labarawa, ramandoa, elemique, afaua. Aí Pedro conclui em 6,69 dizendo: porque nós temos crido e conhecido. Não é conhecido e crido, porque a ciência quer conhecer, testar para dizer é Deus. Jesus dá risada. Tu terra és nada, queres provar o quê? A vida é minha, o céu é meu, a terra é minha, eu revelo, eu sou mistério, eu sou poder, é para quem crê. E qual é o mistério aqui hoje, pastor? É que encontramos um homem no meio do caminho que tinha uma deficiência, e a deficiência que ele tinha, historiadores dizem que foi os soldados. Não temos como provar esses pressupostos que não são provados historicamente, mas o que sabemos é que ele não tinha a visão, ele não podia ver. Alguma coisa aconteceu que ele perdeu a visão, mas nem por ele ter perdido a visão, ele deixou de lutar para receber a sua vitória. Irmãos, me entendam por gentileza. Aqui nós temos alguém que tem uma necessidade, e é uma necessidade orgânica e biológica. Ele não consegue ver. Logo, por causa disso, a sua situação piorou. Ele agora é alguém que pede esmolas no meio do caminho. E pedindo esmolas no meio do caminho, ele tem uma certeza que, já que ele não pode ver, ele não tem a condição de andar e seguir e caminhar de forma segura. Ele não pode ver. Então ele vai desenvolver confiança, porque ele perdeu a visão. Então ele não consegue andar pelo que vê, ele consegue andar pelo que sente. É tanto que alguns levam um pauzinho para ir sentindo a altura do solo, se tem escada, se tem alguma coisa. É para isso que serve, para guiá-los, para ele sentir. Então ele não pode ver, mas ele pode sentir. Neste momento ele percebe que uma multidão entra. Por quê, pastor? Porque na medida em que as pessoas subiam e desciam, tinha notícias aqui e tinham notícias de lá. Uma vez Jesus lá em Jerusalém curou um cego, e esse cego, Jesus chegou para ele, cuspiu no lodo, botou no olho dele e disse: vá se lavar. E ele foi para o tanque e voltou curado. A notícia que sai de lá desce e passa por Jericó. E o que é que está acontecendo aqui, pastor? As informações de vitória vão alimentando a fé de quem não pode se mover, de quem não pode se locomover. Mas já que você não pode ir, a mensagem é que vai chegar até você. Você crê nesta palavra? Levante a mão. A Bíblia diz que eles ouviram as notícias que passavam. Por isso que quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele então começa a clamar. E qual é o clamor dele, pastor? O clamor dele já revela a certeza que ele tem. Ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Pastor, o que é que ele está fazendo? Ele está clamando, mas ele está clamando sem ver, revelando o que ele sente, e o que ele sente é pelo que ele já ouviu, e o que ele já ouviu, porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escreve a anatomia da fé, dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só vai ter fé quem ouve fé. Se você passa o dia assistindo jornal de morte, se você passa o dia assistindo na internet coisas que não alimentam a sua fé, se você passa o dia procurando doenças na internet, novos vírus, se você passa o dia vendo problemas na economia, se você passa o dia só vendo falsidade, mentira, calúnia e assistindo blog de blogueiro que quer defamar, a sua fé vai desaparecer. Mas se você começar a ouvir a mensagem e o testemunho: Jesus curou minha tia de câncer ontem, o advogado assinou o decreto, o juiz mandou soltar, você começa a ouvir que Deus está abrindo portas dentro de portas e que vai começar uma grande obra, a sua fé começa a ser levantada. Qual é o problema, pastor? É que eu não alimento a minha alma com aquilo que me fortalece, mas eu fico vendo as desgraças todo dia. Ei, você não pode alimentar-se de coisas ruins, você precisa alimentar-se de coisas boas. Os ouvidos do cego estavam abertos, enquanto os olhos estavam fechados. A fé não vem pelos olhos, a fé vem pelos ouvidos. Para que serve os olhos, pastor? Porque quando Deus faz o homem, ele põe na cabeça do homem a visão, e a visão ela entra pelos olhos, e ela, sabemos nós que ela é confeccionada pelo cérebro. Os olhos são apenas a porta das entradas. A Bíblia chama das janelas da alma. A Bíblia fala que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, a nossa alma também será boa. Os olhos, eles tem a função de trazer a confirmação de informações para o cérebro, porque Deus deu a nós, dos 5 sentidos, 4 ele colocou na cabeça: a visão, a audição, o olfato e o paladar. O olfato, ele trata de nos fazer lembrar de coisas passadas, ou seja, o olfato está ligado à memória afetiva. Quando você cheira perfumes, e se você se lembra do perfume de seu pai, que hoje Jeová já recolheu, você quando vê alguém com aquele perfume, você lembra: eita, era o cheiro de papai. Quando você vai na casa de alguém e a irmã está fazendo lá um feijão, tem alguém aqui que é do Nordeste? Tem alguém aqui? Tem nordestino aqui? Tem? Eita glória, não tem jeito. Aí você lembra lá do Nordeste da sua região, ou da Bahia, ou do Ceará, ou do Piauí, ou de Pernambuco. Se tem pernambucano, gosta de cuscuz com charque e costela e rabada. Quando você come ou está na casa de alguém que sente o cheiro, você lembra: eita, minha cidade. Perceba que o cheiro, o olfato, ele remete a coisas do passado, mas a sua visão, a sua audição, elas lhe dão informações que apontam não só para as lembranças, até porque o que você ouviu, você já ouviu, não ouve mais. Elas apontam para o presente e lhe fortalecem para o futuro. Você aprende e consegue ler através da visão. Você aprende e tem fé através da audição, porque quando Deus quer que você ouça, Ele fala para você ouvir. Quando Deus quer que você aprenda, Ele lhe mostra para você ter certeza, porque tem coisas que Deus mostra e tem coisas que Deus fala. Ele fala e Ele mostra. Bem-aventurados aqueles que leem a palavra desta profecia e ouve o que o Espírito diz às igrejas.
Alabadore mandará o açai. A visão e a audição, quando ele ouve, o coração dele é fortalecido. Então ele entende, Jesus está passando, eu sei que é Ele. A Bíblia diz que a nossa boca é o portal da revelação. A boca é o portal da... Por quê, pastor? Escute, boca não foi feita só para comer. A boca foi feita para revelar. Revelar o quê? Tudo o que você pensa e tudo o que está dentro de você. Porque as coisas que são projetadas na sua alma saem pela sua boca. Se você não abre a boca para falar, ninguém sabe o que você está sentindo. É por isso que o médico pergunta, me diga, onde é que dói? Se você não disser aonde está doendo e não falar qual é o problema, ele vai demorar para identificar o que você tem. Porque quando você fala, você coloca para fora o que está dentro. A palavra é a exteriorização do pensamento, ou seja, é pela boca que você fala. É por isso que Deus fez o aparelho fonador e colocou em você véu, palato, língua, dente, entradas nasais, traqueia, falando. Está tudo dentro daqui para que você possa emitir sons. E por que é que você faz isso? Porque é uma forma de comunicação. A mensagem sai do coração de Deus, pela boca de Deus, passa pelo seu ouvido e entra para o seu coração, para a sua oração sair pela sua boca. É um mistério que vem de dentro de Deus para dentro do homem, para sair de dentro do homem e voltar para Deus. Quem entende esta palavra, levante a mão e dê uma glória. Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado assim, somente uma vez, pega a mão dele, aperte a mão dele assim, balance ele assim, olhe para ele e diga para ele assim, o segredo desta campanha está na sua capacidade de ouvir e de falar. Porque depois que você ouvir e começar a falar, se prepare para começar a ver. Você vai ver. É mal a súria. Ele mande colabara sai. Uriminácia. Só vai ver, Gabriel, quem ouvir e começar a falar. Se tiver crente mimado aqui e começar a dizer não, ele me deixou cego porque ele quis, ele me feriu porque ele permitiu. Porque tem coisas que Deus faz com a gente que a gente não entende. Mas escute aqui uma coisa, não é para você confiar no que vê, é para você confiar sem ver. Porque qual é o pressuposto da fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. É um paradoxo filosofal. Aí Paulo vem e diz assim, aqueles que caminham pela fé não caminham pela vista. Eu não entendi, pastor. Davi olhou para Golias, Golias estava com a espada na mão direita, a lança na mão esquerda, protetor nas canelas, o escudo enganchado nos seus ombros, um capacete na sua cabeça, uma couraça. Ele era protegido em cima, ele era protegido nos lados, ele era protegido embaixo. E Davi desceu apenas com o seixo, com o seu cajado e com a sua funda. Mas o que foi que Davi falou? Davi abriu a boca e disse a ele, hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Davi, eu não estou te entendendo, tu não quiseste descer com a espada de Saul, tu desceu com pedra e com seixo, vai cortar a cabeça com o quê? Davi está dizendo, eu não sei ainda, mas eu vou ver daqui a pouco, porque eu já abri a boca para falar, eu vou cortar. Deixa eu ver quem vai abrir a boca. Levante as mãos ao céu, abra a boca e dê glória a Deus. Aponte esse dedo de profeta para esse irmão aí e diga assim para ele, vai pagar, vai limpar, vai dar certo, vai vender, Jesus vai salvar, vai chegar a provisão. Ele está dizendo, quem começa a falar, se prepare para ver. Salmo 116 e verso 10, crie, por isso falei. Só fala quem acredita. Tem crente aqui que crê em Vila Iá, os assembleanos pentecostais do Belém, dê uma glória para Jesus.
ele creu e falou. O que é que Zaqueu está dizendo aqui? Ele diz: eu nunca vi ele, mas eu sinto que ele é rei. Eu nunca vi ele, mas eu sei que ele é o descendente. Eu nunca vi, mas eu acredito. Esse aqui é o pressuposto da fé. É por isso que Jesus vai parar e mandar chamá-lo e vai perguntar: o que queres que eu te faça? Porque esta pergunta é uma dádiva da graça favorável a quem não tinha favor. Escute, a dádiva, ela pode ser no milagre ou pode ser na dádiva. A graça, ela se revela como uma bondade de Deus, porque Deus já deu tudo. Mas ele para pelo menos 3 pessoas na Bíblia, e esta pergunta se manifesta. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, nós vemos no texto de Esther, quando o rei Assuero pergunta a Esther, ele diz: o que queres que eu te dê? Pede-me, e até metade do reino eu te dou. Quando olhamos para Salomão, encontramos Salomão de noite recebendo a visita de Deus, e Deus vai dizer a Salomão: pede o que queres que eu te faça. Quando olhamos para Bartimeu, nós vamos encontrá-lo, ele ouvindo: o que queres que eu te faça? Irmãos, esta pergunta não é feita a uma pessoa de qualquer maneira. Perceba que tanto em Esther, como em Salomão e em Bartimeu, existia uma preparação antes desta ação. O que aconteceu com Bartimeu, ou o que aconteceu com Esther? Para Esther receber este pedido de Assuero, Esther agradou a Assuero a ponto de constrangê-lo no agrado, porque depois que ela descobre toda a trama de Amã, ela vai pedir para que o seu esposo, ele livre o seu povo da morte, mas ela sabe que não pode pedir de qualquer maneira. Então ela prepara um grande banquete e chama o rei e chama o tentador para comer. Ela diz ao rei: depois que o senhor comer, eu vou preparar outro banquete amanhã, e venha de novo. E toda vez que ele vai comer o banquete, ela primeiro lhe agrada. Ela lhe agrada de uma maneira a ponto dele olhar para ela e dizer: até a metade do reino eu lhe dou. Ela agradou quando se posicionou, se arrumou em pé na porta. Ela agradou quando preparou a mesa. Ela agradou quando alimentou o inimigo. Então ele pergunta: diga logo o que é que você quer, que eu estou doidinho para lhe dar, porque a sua ação provocou em mim um desejo de abrir a porta grande, a roda grande, a vitória para lhe entregar. Você está entendendo esta palavra? Diga glória a Jesus. Eu preciso agradar para receber. E qual é o problema? É que o Bartimeu agradou a Jesus quando Jesus ouve o seu clamor. Porque na hora em que ele clama, alguém não gosta. E eu vou dizer aqui uma coisa: tem gente que não ora e não gosta de quem ora. Tem gente que não é do fogo e não gosta do fogo. Tem gente que não é do manto e não gosta do manto. Tem gente que não ama a palavra e não gosta de quem gosta da palavra. Tem gente que não gosta da igreja e não gosta de quem gosta de igreja. Mas escute aqui, abençoado de pai e de mãe, o Senhor está falando aqui hoje. Não importa quem é que não vai com a tua cara, o que importa é quem escreveu o teu nome no livro da vida. Se gostar da glória, se não gostar, entrar no manto. Se for com a tua cara, vai fazer o que Jesus mandou. Se você estar aí, levante a mão e dê uma glória a Deus. Aponte o dedo para esse irmão e diga para ele assim: você só vai ouvir depois que você falar. Você só vai ver depois que você falar. Diga: é para clamar até ele mandar lhe chamar. Diga: é para clamar
até seus olhos abrirem, porque Deus está falando nesta noite. Eu vou lhe arrancar da calçada para começar uma jornada nova, e quem não pode ver não vai andar pelo caminho, mas hoje quem tem ouvido e tem boca vai ter os olhos abertos para receber a vitória de Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Entrou alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus e gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio? Tem um irmão afastado? Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é vaso. Não esqueça esta sentença: você só vai poder ver depois que ouvir e começar a falar. Então profetize Marcos 13, ou Marcos 11 e 23. Se disseres aquele monte, ergue-te daí e vai para o mar, e creres no que disseres, será feito como disseres. A mulher do fluxo de sangue disse assim: se eu tocar, eu fico curada. Mas ela disse se eu tocar, antes de tocar. Então, quando ela tocou, ela já tinha dito primeiro, porque aconteceu do jeito que ela falou. Abraão parou no pé do monte, chamou os servos e disse: Deus me disse que é para oferecer o moço aqui. Era o que Abraão sabia, mas o que ele revelou para os moços foi: nós iremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. Deus no trono ficou assim: ele tem que ser meu amigo, porque eu não disse a ele que ia voltar, eu disse a ele que era para matar e me entregar, mas ele está abrindo a boca para dar um decreto por cima do meu decreto. É o pai da fé, Abraão, o pai da fé. Quem crê, levante a mão e dê uma glória para Jesus. Deus abençoe, meu pastor.